O tema hoje é exaustão familiar e autismo, né? Porque a gente vai falar um pouco dessa exaustão familiar que vem muito da criação, né, dos pais que criam autistas, né? Dessa exaustão que pode, né, ser gerada. Não é que toda tem. Nem que todas as famílias tenham, né? Mas que pode ser gerada e que não é muito incomum de se ver. Como que você poderia classificar ou o que é a exaustão familiar para a galera que está assistindo, para o pessoal que está acompanhando? É a sobrecarga que tem sobre as pessoas ou não dá para definir assim? É isso. Como que você consegue trazer para a gente, explanar esse tema para a gente, assim, a exaustão familiar? No autismo, né? E no autismo, exatamente. Isso. Ok. Então, vamos lá. Família é uma engrenagem, né? Ela funciona. Se um dos membros da família adoece, possivelmente os outros vão ser afetados por esse ambiente e por todo esse adoecimento. Todos os sinais e sintomas, né, que vão acontecer naquele cenário familiar. A família é onde as coisas, né, são reais. Ninguém veste uma máscara enquanto está ali no contexto familiar. As coisas acontecem, né? Então, assim, os pais de crianças no espectro autista são pais, geralmente, que ficam muito isolados. Não são pais que são chamados para todos os aniversários, por exemplo. Não são pais que podem ir a todos os lugares com os filhos, né? Os filhos têm crises. Eles têm meltdown, shutdown, né? Crises fortes que nem todo mundo, né, na sociedade típica, e a gente vai falar de padrão, né, social, o que é típico, o que é atípico, né? Então, as crianças no espectro autista são tidas como neuroatípicas, né? Tem um funciono. É o termo correto, né? Crianças neuroatípicas, né? E aí se estende a essa família, que também passa a ser uma família neuroatípica, porque é uma comunidade junto com essa criança. Então, assim, o que acontece a essa criança se espalha a todos os membros da família, ou a quase todos, os principais responsáveis pelo cuidado com aquelas crianças ali, né? Ou a criança, ou as crianças, porque tem famílias que tem 2, 3 autistas, né? E até mais na família, e de níveis diferente, de ajuda, diferenciados, né? Porque não existe um autista igual ao outro. Pode estar dentro de um espectro, né? Eu falava isso. Porque da física. Porque como eu sou pai de autista, eu falava isso. Aí eu falei, eu vou parar de falar porque eu acho que eu posso estar errado. Não, você está certo. Porque cada autista é um. Cada autista é como nós. Cada um de nós tem uma subjetividade, né? Cada um de nós é único, é exclusivo, tem um modo de ser, de fazer as coisas, né? Todos estamos ali, né, na galeria animal, né? A gente vai ter racionais. A gente vai ter as coisas que nos caracteriza, isso. Porém, cada um também tem, cada um vai ter a sua individualidade. Isso, e no autismo a gente tem as comorbidades, né? Uns vão ter TDA, outros não, né? Outros vão sofrer com a parte intelectual, né? Um déficit lá na parte intelectual, outros não. Então, assim, sempre que a criança recebe um diagnóstico, mesmo que esteja no nível de suporte da outra criança que também recebeu, pode ser totalmente diferente, né? Como ela se projeta na sociedade, no dia a dia. Isso, como ela resolve, né? As questões que muitas vezes ela não sabe como se inserir e resolver. Então, assim, é muito diferente de um para o outro, mesmo estando todos dentro de um mesmo espectro. E aí, como esse processo de cansaço, de sobrecarga, né, chega até os pais? De que forma? Primeiro, a gente vive num sistema, né, um estado, né, um país que a gente ainda está entendendo o que é o autismo, sabe, Fabrício? É muita novidade ainda para as pessoas que não vivenciam isso na pele, que não tem uma criança em casa, não tem um adulto não diagnosticado,
não tem um idoso autista, né? Porque antes não se tinha toda essa investigação, né? É muito difícil fazer essa projeção, né? O que essa família passa lá no microsistema? E assim, esses pais, eles ficam muito no mundo deles, junto com a criança, né? E por conta de preconceitos, por conta do sistema não absorver também as demandas que esses pais silenciam, né? Muitos deles estão desenvolvendo um nível de estresse, cortisol, né? Níveis altos, que a ansiedade, a depressão, outros transtornos estão acontecendo, índices de suicídio entre pais de autistas e também dos próprios autistas, tá? E é meio que no escuro isso, quase que ninguém vê, não percebe. Porque as pessoas pensam, mas já não teve o atendimento, tá fazendo terapia com psicólogo, essa criança? Tá indo lá fazer? Bom, tá. Muitas vezes, essa mãe que está indo lá levar a criança, esse pai que está indo lá levar, está interrompendo uma parte do trabalho dele, ou está deixando de atender algum cliente, às vezes ele trabalha autônomo, né? Para poder dar conta das terapias. Então, assim, quase não se tem o suporte para outras pessoas poderem trabalhar com esses pais, né? No microsistema são mais os cuidadores mesmo, que ficam ali ininterruptamente no processo todo que não é fácil, né? Quando o filho tem uma crise, a crise dura quanto tempo, por quê, como prever essa crise, o que foi o elemento desencadeador, né? A gente fica na impossibilidade de ajudar, porque muitos pais não têm o conhecimento para fazer isso, essa orientação. Nem o próprio pai, né? Nem para ele mesmo, porque ele já está transbordando por questões no trabalho, por questões, né, do financeiro, por questões do plano de saúde, né? Não autorizar alguma terapia, algum exame primordial para o tratamento do filho. Então, se vive muito no escuro, né? A família sofre junto, né, com o sofrimento do filho, que passa por essa condição, né? Todos nós temos nos nossos genes traços para o autismo. Todos nós trazemos. Ah, Todo mundo tem, né? Todos nós temos, né? Ali na filogenética, né? Ali, quando a gente vai naquele potinho da genética, os cromossomos, né? Vão ali sendo né? Se agrupando para formar um indivíduo. Todos nós ali na fila tem um pouquinho temos pelo menos aí, né? Um percentual de possibilidade de espectro, de estar dentro de um espectro, né? Então, assim, a mãe que não tem nenhum conhecimento sobre isso, ela vai perceber como que essa criança, ela traz os traços, pelo menos os traços, né? Eu acho que dá para perceber desde bebê, porque tem os marcos do desenvolvimento que a gente vai acompanhando. Sim. O João foi assim, a gente até teve uma prévia. O João, a gente nasceu, né, um bebezão, um molecão lindão e tal, e a gente foi vendo que aquelas etapas, né, já tem que começar a querer comer, já tem que começar a querer falar, já tem que começar a querer andar, já tem que começar a querer engatear. Essas etapas não foram acontecendo dentro do tempo que se tem dentro, né? O pediatra tem aquela, como se fosse uma cartilha, né? Assim, na cadernetinha, né? De vacina já vem. Na caderneta do SUS com tem tanto né? tempo, tem que fazer isso, tal, por aí. Então a gente foi percebendo esse tipo de coisa, né? A gente foi na neuropediatra, ela diagnosticou. Aí, tipo assim, foi aquela pancada, né? Que isso que eu ia perguntar. Como que foi a sensação, né? Porque a gente tem que perceber até pro pai que tá assistindo agora, né? Os pais que estão assistindo agora, eles prestarem atenção nessas etapas de desenvolvimento. Se o filho não tiver, procurar com a pediatra o encaminhamento para a neuropediatra, né? Para poder... postinho de saúde, pra gente ver logo, porque quanto antes, melhor, né?
E hoje o João não fala. Então, assim, foi uma pancada muito grande que quando você falou, é autista. Quando ele era bebezinho, né? Assim, você percebeu alguma coisa? Como ele mamava diferente, como ele fragmentava o olhar, se virava a cabeça. É isso aí. Se ele já ficou um dia a mais na maternidade porque ele não pegou peito. Uhum. Alguma coisa na gravidez, assim? Algum momento de hipertensão? Alguma coisa? Não, e aí ele não pegava o peito? Foi uma gravidez tranquila, né? Ele não pegava peito, aí ele teve que tomar muita fórmula. Isso. Entendeu? Teve que, né? Aí ele não fazia o movimento. Da sucção. De sucção, não fazia. Aí teve que ir botando, aí, né? Fica lá botando observando. A sonda, né? Foi observando ele e tal. Aí, enfim, mas aí, depois que ele saiu, aí ele começou a pegar peito normal e tal, aí ele tomava na mamadeirazinha, aí ele foi aprendendo. Então pegou ele o peito, né? Aprendeu. Aham. Mas aí esses saltos não tiveram. Aí a gente foi vendo que, como eu até acabei esquecendo de falar, você falou do olhar. Isso, fragmentado. Não fixa olhar. Né? Ele sempre né? tá olhando pro nada. Mas aí a gente fez todos os exames de audição, aí pegou tudo, fez pezinho, fez tudo. Tudão, né? Tudo legal, mas aí com esse não andava, não fixava olhar, não se interessava em comunicação verbal, em áudio, né? Então, tanto que hoje ele é moderado porque ele não fala, né? Enfim, eu não sei se eu tô pulando aqui um pouco da etapa, mas não tem problema não. Vamos falar, né? O que vier, não tem problema não. Para os pais que estão talvez observando nos filhos, né? Algo diferente, né? E às vezes recebem um diagnóstico desse, né? É uma pancada e que às vezes não consegue. Para mim, eu fiquei muito abalado na hora, mas eu aceito, tanto eu quanto a mãe aceitamos muito bem. Sim, mas vivencia um luto, né? Oi? Na hora tem um luto. Não, na hora foi o luto. Na hora é uma pancada. Porque você tem expectativas, exato, né? exato. Desenvolvimento isso, exato. Dentro do que se conhece como normal, não é? Isso. Os pais, quando recebem essa pancada, alguns costumam não querer aceitar a condição. E eu acho que isso daí é o que mais dificulta a família a continuar existindo, a evoluindo e a cuidar bem da criança. A aceitação, eu acho que é o ponto principal, acho que é a chave para isso. Eu não passei por isso, mas o estresse, a exaustão familiar, tanto eu quanto a mãe estamos passando, porque João é muito difícil. Isso mesmo. Prejudica, né? Vamos dizer assim, prejudica o estresse alto, prejudica as boas relações, né? As interações saudáveis, a qualidade de vida de toda a família. Exato. Né? Um conjunto de sinais e sintomas que se expressam, né? Eles deixam vocês sempre em xeque, né? Sim. Ou vocês têm que andar muito juntinhos para poder não estar com... Quando um tiver com estresse alto, o outro poder manejar, né? Ou uma crise, ou um momento difícil do filho, né? Ou inserir essa criança, né? A sociedade de alguma forma. E aí, a gente tem que ter o plano B, o plano C, o plano D, que a gente precisa trabalhar, né? Precisa fazer o quê? E aí, vai treinar quê? Então, a gente tem sempre que preparar, tá? Confiar no processo da outra pessoa também, tá entendendo o que acontece, dar uma abertura para conhecer os nossos filhos de perto. Então isso que eu fiz aqui, eu perdi um pouco do medo de fazer isso, sabe? Do lugar de vulnerabilidade. Meu Deus, mas será que essa pessoa vai aguentar as crises? Eu fico a semana toda junto com você. A gente passa pelas crises juntos. Eu vou te falar como eu ajo, o que eu já aprendi. Então, é angustiante pra gente não ter essa rede de apoio, mas é bem possível que a gente tenha. E é claro que a maioria tá com problema financeiro também, isso é um problema grave. Tem o abandono, né, do parceiro. Às vezes muitos pais também solo, vivendo isso tudo sozinhos. Vamos falar de uma sociedade que tá, né, sempre numa dinâmica. E
e tudo que a gente já conversou aqui. E muito mais, né? Que a gente não colocou aqui, mas que algumas outras pessoas podem trazer, né? A medicação, que às vezes é cara, não tem no SUS. Mas, entendeu? A minha maior preocupação é com as pessoas que não têm condições, não têm suporte financeiro, não têm suporte familiar, porque é muito puxado, é exaustivo, entendeu? Não é vitimismo. Não é. Eu tive aqui a doutora Marlena, ela falou da história da vida dela aqui. Eu assisti. E ela falou um pouco, então isso aqui, não, doutor, tem que falar, não é nada de vitimismo, não, é exemplo. Tem que colocar na mesa. E eu tenho, eu não me envergonho de falar a condição que a gente passa hoje, porque a gente precisa colocar na mesa, como você falou, eu tô aqui, para conscientizar as pessoas, né, de o quanto é difícil, para quando vê na rua. E é solitário. Entendeu? É solitário, como que a gente fica exausto, como que os filhos levam a gente ao limite. E como isso afeta a relação familiar, por exemplo. E a relação social. Se você não estiver bem, porque, né, aquela crise toda, muita gritaria, né, muita coisa. Mexe com a vida, mexe com a gente pra caramba. Fica desestruturado também. Desestrutura, E aí, o que acontece? Você tem que estar calmo nesse momento. E se você não está calmo, isso retorna para a criança. Retorna. É muito. E isso um ciclo não virtuoso, um ciclo vicioso que se instaura. E não há qualidade nesse ciclo. A gente precisa dos sistemas de saúde olhando para os pais também. Para a criança e para a família. Gente, eu que agradeço vocês por estar aí com a gente, tá bom? Compartilha esse vídeo aí, leva essa informação para quem, pros seus amigos aí, para mais pessoas, tá bom? Eu queria muito ter feito essa live, eu tô assim, e é verdade mesmo, é verdade mesmo. Sem palavra para agradecer a Marcela, tô aqui emocionado de ter feito essa live. Valeu, Silvinho, obrigado. Bacana, Fabrício. Valeu, pessoal, fiquem todos com Deus e terça-feira que vem, se Deus quiser, tem mais uma edição do nosso podcast. Fiquem todos com Deus. Forte abraço, gente. Curte, compartilha, se inscrevam aí. Valeu? Até mais. É forte, né, Fabrício?